Olá! Se você se sente cansado ou cansada, sem energia para dialogar e expressar seus sentimentos e necessidades nos seus relacionamentos, esse vídeo é para você. Meu nome é Lucas Amaral, eu sou facilitador em comunicação não violenta, pesquisador e terapeuta no âmbito das masculinidades e venho aqui na Vivescência Terapias trazer para vocês o essencial da comunicação não violenta aplicada aos relacionamentos. Vamos nessa? Primeiramente, o que não é um relacionamento saudável? Não é um relacionamento saudável um relacionamento baseado num ideal de amor romântico. Vivemos a verdadeira síndrome de Walt Disney. Acreditamos por muito tempo e somos estimulados pelo cinema, pela literatura, a esperar um príncipe ou uma princesa encantada. A acreditar que o relacionamento é a causa última da felicidade humana e que esse romantismo estimulado pela literatura, pelo cinema, pode ser vivido na prática. Essa não é uma verdade. Em segundo lugar, um relacionamento saudável não é um relacionamento baseado nas expectativas sociais e culturais sobre o gênero. Existe um ideal de que homens devam prover, devam ser ativos sexualmente e ativos no campo da provisão e produção sociais. E uma expectativa de que mulheres sejam maternais e amorosas. Essas construções históricas, sociais e culturais de gênero precisam cair por terra para que a gente possa ser livre, para que a gente possa viver relacionamentos mais honestos, mais transparentes, menos baseados em rótulos que foram criados pela cultura. Um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês de que não é um relacionamento saudável é a ideia de que o relacionamento é a única finalidade do sucesso ou da felicidade na vida de uma pessoa. É muito importante a gente entender que nós, como seres humanos, somos múltiplos, multidimensionais e temos necessidades de diferentes ordens. Necessidades físicas, necessidades mentais, espirituais, emocionais, e um relacionamento não é capaz de suprir todas as nossas necessidades, embora ele seja e possa ser um espaço de muita nutrição. Bem, tendo dito que não é um relacionamento saudável, é importante a gente olhar qual é o resultado do relacionamento idealizado, dessa ideia equivocada de que um relacionamento é a finalidade última da vida, de que devemos cumprir os papéis sociais de gênero esperados por homens e mulheres e de que o relacionamento é um ideal romântico, quase como um encontro entre príncipes e princesas no mundo mítico. O resultado, gente, dessas falácias é a própria toxicidade, é o próprio adoecimento, é a própria frustração diante de um relacionamento com outra pessoa. A gente, como sujeito, não se esgota numa só relação. Em primeiro lugar, a gente tem relações múltiplas de nós com nós mesmos. E, em segundo lugar, a relação social. Em terceiro lugar, a relação social, que também é mediada pela relação com a natureza e que pode aí estar também apontando para uma quarta dimensão, que é a relação com uma religação espiritual, com um movimento mais amplo, existencial de vida. É tóxico, então, todo e qualquer relacionamento que busca se esgotar, né, um no outro, que busca entender que o outro é o sentido da nossa própria vida. Um relacionamento saudável, portanto, ele rompe com esse adoecimento, com essa toxicidade, com essa frustração derivada das expectativas equivocadas dos relacionamentos, tal como eu apresentei para vocês. E vamos então discutir o que é saúde do ponto de vista dos relacionamentos? Segundo Fernando Gonzalez Rey, saúde não é a ausência de adoecimento, mas é a capacidade autônoma de o sujeito conseguir transitar no âmbito social e cultural, uma capacidade de tomar decisões autônomas, uma capacidade de enfrentar os desafios da vida com os seus próprios recursos, e inclusive sabendo pedir ajuda, inclusive sabendo se relacionar. Saúde, portanto, ela não é o contrário de doença. Num relacionamento, portanto,
viver a saúde, né? Viver essa autonomia, essa capacidade de lidar com as configurações subjetivas e os sentidos subjetivos criados por um casal, demanda que o casal tenha a disposição de entender que são dois sujeitos ou mais, a depender da configuração do relacionamento, que constroem um novo sujeito, um sujeito coletivo, que é o próprio relacionamento. É importante, portanto, que cada sujeito tenha autonomia e capacidade de transitar diante das várias dimensões da sua vida de um modo autônomo e que construa a autonomia para esse sujeito coletivo que é o próprio relacionamento. Eu costumo dizer que é como se nós tivéssemos a capacidade de dirigir o nosso próprio carro, mas fôssemos também copilotos de um avião ou co-comandantes de um barco que vai fazer uma grande travessia. A gente continua tendo autonomia individual, mas também se torna partícipe, né? Co-partícipe de um novo meio de transporte rumo a um horizonte desconhecido, que não é a finalidade última da vida, mas que é sim um ambiente de nutrição, um ambiente de conexão. Nos grupos de facilitação de comunicação não violenta, nos processos terapêuticos que eu já fiz parte, a minha escutatória, né, trouxe para mim alguns elementos que eu quero compartilhar com vocês, que eu considero que sejam saudáveis, que sejam essenciais para viver um relacionamento que a gente está aqui chamando de saudável. O primeiro deles significa entender que não somos super-heróis ou super-heroínas e ninguém tem que superar a si próprio para validar uma relação. Um relacionamento saudável é um relacionamento de parceria, de confiança. Confiar é o ato de fiar junto. Não quer dizer viver uma transparência total, mas quer dizer saber construir pactos de intimidade e confiança para que essa entidade, né, subjetiva, que é o próprio relacionamento, possa caminhar em ordem, em coerência com as individualidades das partes envolvidas. Bem, um segundo ponto é a nossa capacidade de aprender a lidar com o outro como uma caixinha de surpresas e com nós mesmos como uma espécie de devir, um sujeito que está vindo a ser. Nem nós, nem o outro somos fixos, congelados, cristalizados. A gente está em constante transformação. Um relacionamento saudável, segundo tudo que eu já venho escutando, envolve a capacidade de acompanhar o outro e não de controlar o outro ou de mudar o outro para que ele seja do modo como ele se adequaria melhor a nós mesmos. Somos muitos, em muitos momentos, e a capacidade de se acompanhar é a capacidade de entender que o outro é uma caixinha de surpresas e que de tempos em tempos cabe a nós nos surpreender com essas belezas que o outro apresenta, né, como sujeito. Mas também essa capacidade de acompanhar o outro nos desafios, nas dificuldades, nas crises, e não simplesmente rotular o outro a partir de uma expectativa cristalizada e fechada, o que na comunicação não violenta a gente vai chamar de rótulos. Rótulos, eles muitas vezes se tornam alienantes da vida. Eles impedem que a gente perceba o que está vivo em nós e impedem que aquilo que está vivo em nós se conecte com aquilo que está vivo no outro. A vida está em constante transformação. O terceiro ponto que eu escuto muito é a nossa capacidade de aceitar os outros, né? Aceitar o outro nos desafios da vida. A gente vive numa sociedade de performance que estimula um desempenho, uma produtividade, que estimula a ideia de que todos sejamos alguma coisa, seja, faça, aconteça, apareça. É muito importante que a gente saiba não só acompanhar os nossos parceiros e parceiras, entendendo que são uma caixinha de surpresas, mas que a gente possa aceitar as revelações que os outros nos trazem. O que isso significa? O outro vai ter seus defeitos, né? Ele vai ter, enfim, seus desafios, seus erros. Aceitar o outro, apesar disso, é fundamental para que a gente possa ir adiante. Senão, o risco é que a gente desenvolva uma intolerância ao erro do outro, exigindo que o outro seja não um sujeito real,
mas a nossa própria idealização. E por fim, uma das coisas que eu acho centrais, né, na construção de um relacionamento saudável e que não tem a ver apenas com a minha experiência, mas com tudo que eu escuto nas formações de comunicação não violenta, nos processos terapêuticos que eu faço parte, é poder contar com o outro. Como é bom a gente poder contar com alguém real, alguém que erra, que tem problemas, alguém que a gente pode compartilhar das questões da vida. Então, um bom relacionamento, um relacionamento que gera saúde, né, para ambas as partes, ambos os sujeitos e também para essa entidade subjetiva que é o próprio relacionamento, é um relacionamento em que a gente pode contar um com o outro. Isso demanda, gente, sinceridade, transparência. Não uma transparência total, mas uma capacidade de se revelar. A revelação é talvez um dos aspectos da comunicação nos relacionamentos humanos mais ricos. É a nossa capacidade de abrir para o outro as nossas vulnerabilidades. Isso demanda coragem, né? Uma coragem de ser imperfeito, como diz a Brené Brown, mas não só uma coragem de ser imperfeito num sentido idealizado. É uma coragem de falar para o outro aquilo que é mais frágil em nós, sabendo pedir ajuda, sabendo fazer pedidos. No âmbito da comunicação não violenta, a gente costuma dizer que pedidos são o ápice de um processo de comunicação em que nós conseguimos olhar para o que a gente sente, para o que a gente necessita e construir acordos de paz, acordos de amor, né, amorosidade, acordos afetivos. Só que para isso a gente precisa saber pedir. Para saber pedir, a gente precisa saber reconhecer o que a gente necessita. Vamos acompanhar um pouquinho mais esse processo? Venha participar da Vivescência Terapias nas nossas várias redes sociais, onde eu vou estar compartilhando com você o essencial da comunicação não violenta voltada para os relacionamentos amorosos. Em síntese, o que a gente falou aqui é que um bom relacionamento, um relacionamento saudável, demanda afetividade, conexão, compartilhamento, cooperação, confiança, honestidade, sinceridade, transparência, essa capacidade de se revelar. No mais profundo, demanda que nós sejamos capazes de entender que a vida não é uma perfeição, que as idealizações, na verdade, nos distanciam do nosso eu real e dessas interações reais. E demanda a gente lembrar que um bom relacionamento se constrói. Sejamos, então, construtores e construtoras de relacionamentos saudáveis. Até o próximo vídeo. Deixa aqui a sua curtida, né? Siga-nos nesse canal do YouTube da Vivescência Terapias e acompanhe o meu trabalho no Projeto Masculinidades e na Vivescência Terapias, ambos espaços onde eu falo sobre várias coisas do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista reflexivo, mas a comunicação não violenta é o centro das minhas preocupações. Um grande abraço, até logo e tchau, tchau.